Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do TecFood. Meu nome é Poliane Santos, sou consultora de implantação e vou apresentar para vocês hoje o webinar de parametrização fiscal centralizada. É uma parametrização muito importante para o lançamento de nota, seja de entrada ou de saída. O treinamento será dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou apresentar o vídeo para vocês e na segunda parte eu abrirei para perguntas. Espero que vocês gostem da aula de hoje e tenham um bom treinamento. Essa parametrização fiscal centralizada que eu vou ensinar hoje para vocês se faz necessária para todos os módulos de entrada e saída de nota fiscal. E há um tempo atrás, essa parametrização era feita separadamente em telas diferentes. Aqui no menu ambiente, antes era feito o grupo fiscal, incidência, alíquota, situação tributária, código fiscal da operação, cada cadastro em telas separadas. E aí criou-se a parametrização fiscal centralizada, porque aí vocês podem fazer esses cadastros apenas em uma tela. Aqui eu estou dando de exemplo, como exemplo aqui uma nota de entrada, e aí para vocês verem o que traz lá da parametrização fiscal centralizada, ele vai trazer essa informação aqui, o CST, o CFOP, vai trazer aqui os impostos, e se caso esses impostos tiverem alíquota, vai trazer aqui também. Então, para que essas informações carreguem de forma automática na tela de lançamento de nota, seja entrada ou saída, a gente precisa primeiro parametrizar, fazer essa parametrização lá na centralizada. Vou acessar aqui ambiente e o sistema que eu vou utilizar para fazer essa parametrização é o Documentos Fiscais de Entrada, o DFE. Vou vir aqui em ambiente, parâmetros, parametrização fiscal centralizada. E essa parametrização também existe em outros módulos, no documentos fiscais de saída, no faturamento de alimentação industrial, no expedição. Todo módulo de entrada ou saída, vocês vão encontrar essa parametrização. Aqui nesse filtro, se vocês quiserem buscar por imposto a regra, vocês podem vir aqui e filtrar. Eu estou buscando toda a regra que tem o imposto ICMS. Aí vocês vêm aqui, colocam o ICMS e confirma. E aqui atrás vai trazer só as regras que tem o ICMS. Se não, vocês apenas confirmam, ele vai trazer todas as regras cadastradas. E aí eu vou dividir esse treinamento em etapas. A primeira coisa que vocês devem fazer aqui na parametrização fiscal centralizada é criar o agrupamento de imposto, que são os impostos que vão aparecer na nota. E aí vocês vão utilizar esse botão aqui que chama agrupamento de imposto. E aí vocês vão pensar em todas as operações de entrada e saída que vocês utilizam aí na empresa de vocês. Aqui já tem alguns impostos cadastrados e como sugestão a gente pede para o cliente, para vocês cadastrarem o nome do agrupamento já com o nome dos impostos que vão fazer parte desse agrupamento. Por exemplo, a gente tem aqui o agrupamento 1, que tem o ICMS, PIS, COFINS e IPI. Eu não preciso olhar aqui para baixo para saber quais impostos tem nesse agrupamento, porque o próprio nome aqui já me diz. Para inserir um agrupamento novo, eu vou clicar aqui no botão de incluir, vou informar o código e o nome desse agrupamento. Vou informar aqui, vou criar um agrupamento com ICMS, PIS, COFINS e ST. Confirma a operação. E aqui embaixo, vocês vão informar quais impostos vão fazer parte desse agrupamento. E aí, para criar o agrupamento, vocês vão pensar em cada operação. Por exemplo, nota de compra. Quais impostos eu preciso ter na nota de compra? Pelo menos os obrigatórios, PIS, COFINS e ICMS. Se o produto é industrializado, ele tem IPI, e se tiver substituição tributária, ele tem o ST. Então, vocês vão pensar em cada operação que a empresa faz, transferência, simples remessa, devolução ao fornecedor, nota de venda, e vão criar aqui o agrupamento. Poderiam criar um agrupamento contendo todos esses impostos, e aí, quando forem montar a regra, vocês vão colocar se o imposto é obrigatório ou não. Então, criei aqui o agrupamento 5 e agora eu vou vir aqui no botão de incluir e vou informar os impostos que vão fazer parte desse agrupamento.
Vocês poderiam buscar aqui na reticências o imposto. Como eu já sei aqui o código, eu vou colocar o 00, que corresponde ao ICMS. Vou dar setinha para baixo e informar o 50, que é o PIS, o 60, que é o COFINS, e o 99, que é o substituição tributária. Criei aqui o agrupamento, a gente vai para a segunda etapa aqui do treinamento, que é criar uma regra para cada operação. Uma regra para cada operação que vocês utilizam. Então, se vocês utilizam regra de compra, uma operação de compra, vão criar uma regra de compra. Se utiliza faz nota de venda, utiliza a operação de venda, vocês vão criar uma regra para venda. Faz simples remessa, uma regra para simples remessa. E assim por diante, para cada operação. Eu vou criar aqui a regra de venda. O sistema já me gerou o código, ó, número 27, e eu vou escrever regra de venda. Aqui eu vou informar qual agrupamento de imposto vai pertencer a essa regra, qual agrupamento de imposto essa regra vai utilizar. Eu vou informar esse agrupamento aqui, ICMS, PIS e COFINS, porque para a nota de venda já me é suficiente esses 3 impostos. E aqui a validade inicial. A partir de quando vai começar a valer essa regra? Geralmente a gente coloca como data inicial o dia que a gente está criando a regra. Eu estou criando a regra hoje, vai começar a valer a partir do dia 9/6/2020. E confirma a operação. Criei o agrupamento de imposto e criei a regra para cada operação. A terceira etapa é fazer a incidência. O que é incidência? É ter o imposto na nota. É fazer o imposto aparecer na nota fiscal. Lembra da tela de lançamento de nota fiscal? Os impostos só vão aparecer aqui se eles estiverem com incidência. E essa incidência, vocês podem fazer de 3 formas. Na aba padrão, e aí essa incidência vai valer para todos os produtos da árvore, por NCM, e aí o sistema pega a nomenclatura comum do Mercosul, separa os produtos de acordo com o seu NCM, ou quando a incidência é muito específica para um determinado produto, vocês vão fazer por produto. E o sistema lê da direita para a esquerda. No momento que for lançar uma nota de venda, ele vai identificar, tem alguma incidência na aba produto? Não. Tem por NCM? Não. Então, tá na padrão. E aí ele vai adotar a incidência que foi feita na padrão. E aí vocês têm que fazer a incidência para cada imposto do agrupamento. Aqui vocês podem deixar marcado ou não se a incidência é obrigatória. Se eu não quiser fazer incidência com o COFINS, eu deixo aqui desmarcado. Mas aí o COFINS é um imposto obrigatório para aparecer na nota. Esse imposto NFE, ele só aparece aqui porque o imposto ele foi relacionado na tela de relacionamento de imposto. Por que a gente tem que fazer esse relacionamento? Porque aqui no sistema a gente cria os impostos e aí pode colocar o código que quiser. E depois a gente precisa relacionar esses impostos com os impostos da tabela oficial da Cefaz. Então a gente tem que vincular que o imposto 00 que está aqui no nosso sistema é o imposto 00 da Cefaz. O 50 que eu cadastrei aqui no sistema é o PIS e é o mesmo, é o número 50 também na Cefaz, porque aí quando eu for fazer lançamento de nota, transmitir, o sistema sabe aonde ele vai encaixar cada alíquota. Por isso que eu preciso fazer esse vínculo, esse relacionamento de impostos. E aqui esse imposto NFE só aparece aqui quando o imposto está relacionado. E aí, como eu vou fazer uma nota de venda, uma regra de venda, gente, essas informações que eu vou inserir aqui, elas variam de acordo com o regime tributário da empresa. E aí vocês vão perguntar para o contador quais informações colocarem aqui. Por exemplo, eu vou fazer aqui a incidência do ICMS na aba padrão. E aí, de acordo com o regime tributário, vocês vão informar o código fiscal. Se for simples nacional, se for lucro presumido ou lucro real, aí vocês vão perguntar para o contador se essa operação de venda permite o aproveitamento do crédito do imposto, porque aqui no Código Fiscal tem 3 opções: operação com crédito do imposto, operação sem crédito ou operação sem crédito do imposto outras. Vou informar aqui o Código Fiscal, então vocês vão perguntar para o contador. Esses cadastros é de extrema responsabilidade de vocês e do contador. O contador tem que saber qual tributação que vocês têm de acordo com o regime tributário.
O CST é o Código da Situação Tributária e ele é relacionado ao produto. É como o produto será tributado. E aqui existem algumas opções. Aqui vocês vão informar apenas os 2 últimos números, porque o primeiro o sistema vai pegar ou do produto ou do fornecedor. No cadastro do fornecedor tem ali na aba Dados Fiscais o dígito 1 do CST. E ali quando você coloca que é 0, o sistema entende que aquele fornecedor vende mercadoria nacional. Se caso precisar relacionar o CST diferente de 0, vocês vão direto no produto. Talvez o fornecedor venda produtos nacionais, mas um azeite ali, um bacalhau, ele vende importado. E aí vocês vão direto no produto, na árvore de produtos e informa o CST daquele produto, o primeiro dígito do CST. Então aqui, conforme a tributação do produto, como eu estou fazendo aqui de venda, e aí vocês vão informar. Vão informar aqui o CST, vão perguntar para o contador e o CFOP, que é o Código Fiscal da Operação, também vocês vão perguntar para o contador, porque o CFOP vai variar de acordo com a operação. Existem 3 CFOPs de entrada e 3 CFOPs de saída. Então, quando vocês compram de dentro do estado, o sistema, aqui nesse campo de CFOP, a gente só preenche com 3 números. O CFOP é composto de 4 números. E aí aqui a gente só preenche os 3 últimos, o sistema vai identificar a origem e destino do produto e vai informar o primeiro dígito. E aí se eu comprei de dentro do estado, ele preenche com 1, se eu comprei de fora do estado, ele preenche com 2, se eu comprei de fora do país, ele preenche com 3. Da mesma forma, venda. Se eu vendi para dentro do estado é 5, se eu vendi para fora do estado é 6 e se eu vendi para fora do país é 7. Então, aqui a gente vai informar a operação, né? Qual que vai ser a natureza da operação. E aqui o tipo de origem, vocês vão informar se essa tributação, se essa incidência vai valer para todos os estados, então vocês poderiam colocar todos, ou vai ser específico para um estado. Então, vou colocar aqui, posso colocar todos, ou poderia colocar de Minas Gerais para Minas Gerais. Aqui vocês vão informar o país, o estado de origem, o tipo de destino, se é específico para um determinado estado ou país ou para todos. E aí vocês vão dando tab. Aqui vocês vão informar a alíquota, se caso for do regime tributário lucro presumido ou lucro real, vocês vão precisar informar a alíquota aqui nesse campo. Quem é Simples Nacional pode deixar a alíquota 0, zerada, porque paga uma guia à parte com os impostos. E aqui eu vou informar a alíquota. Aí eu vou colocar aqui todos para não precisar pedir o estado. Todos e todos. Confirmei. Aqui a incidência do ICMS, quem é lucro presumido e lucro real, a alíquota vai variar de acordo com o estado de origem e o estado de destino. E aí vocês vão olhar com o contador. Esse campo aqui, redução da base de cálculo, também vai variar de acordo com o CST. Se o CST pedir redução da base de cálculo, aqui vocês vão ter que informar a porcentagem. Fiz aqui a incidência para o ICMS, agora eu vou informar a incidência para o PIS. Vou fazer aqui na aba padrão e a mesma coisa. Vou informar qual que é o código fiscal, se essa operação permite ou não o aproveitamento do crédito do PIS. Vou informar aqui qual que é o CST, lembrando que tem que perguntar para o contador. E vou informar aqui a alíquota. E aí, salvo. Aqui ele está pedindo o tipo de crédito, que vai variar de acordo com a função do produto, se é para uso e consumo, se é para revenda. Essa informação aqui também vocês vão perguntar para o contador. O tipo de crédito e a natureza da base de cálculo. Então, qual que é a finalidade daquele produto? Vocês adquiriram o produto para revenda, para consumo, para industrialização, e existe uma tabela desse tipo de crédito, e vocês perguntam para o contador qual o tipo de crédito, vou informar aqui. Fiz a incidência, agora vou fazer aqui para a aba, para o imposto COFINS. Mesma coisa, vou informar aqui se a operação permite o crédito do imposto ou não. Vou informar aqui o CST. Quem é Simples Nacional não tem CST na saída, não tem.
tem o CS/OSN, que é o Código da Situação da Operação no Simples Nacional. E aí o contador também informa. E aí, quando vocês não têm CST, aqui no... Quem é Simples Nacional pode informar qualquer CST aqui, ou pode colocar isento. Lembrando que o mesmo CST que vocês informarem para a PIS tem que informar para o COFINS, senão o sistema não deixa salvar, tem que ser o mesmo. E aí o sistema ele não olha daqui, ele olha do cadastro de CS/OSN. Vou informar aqui o CST e vou colocar aqui a alíquota. Vou informar aqui o tipo de crédito e a natureza da base de cálculo. Para operações de saída, não obriga a informar o tipo de crédito e a natureza da base de cálculo. E aí vocês podem utilizar aqui esse botão e desmarcar dados fiscais do CST por imposto e desmarcar. O imposto 50, quando utilizo o CST 06, eu posso desmarcar a obrigatoriedade de utilizar tipo de crédito. Mesma coisa com COFINS. E aí eu vou mostrar para vocês aonde vocês vão cadastrar o CS/OSN, porque na operação de venda vai trazer desse cadastro aqui para quem é Simples Nacional. Ao invés de aparecer o campo CST, vai aparecer o campo Código da Situação da Operação no Simples Nacional. Vai aparecer lá 4 dígitos. Voltando aqui para a parametrização fiscal centralizada, depois de eu ter feito a incidência do ICMS, do PIS e do COFINS, próxima etapa é informar o CFOP. Porque além de eu informar o CFOP aqui no ICMS, CFOP, eu preciso informar o CFOP aqui também na aba Código Fiscal da Operação. E aqui pode ser padrão por NCM ou por produto. Então, eu vou informar aqui padrão, nota de venda, vou utilizar o CFOP 102, vou confirmar aqui a operação. Feito essas etapas, a próxima etapa é o vínculo fiscal, onde vocês vão relacionar a empresa e o tipo de operação que vai utilizar essa regra. Vou vir aqui nesse botão, vínculo fiscal, e vou informar. A empresa 1 vai utilizar essa operação, vai utilizar essa regra quando fizer a operação de saída do tipo nota de venda. E aí vocês podem ou não informar que é inscrição estadual. Quando deixa em branco, essa regra vai valer, esse vínculo vai valer para todas as inscrições estaduais relacionadas à empresa. Agora, se quiserem relacionar para cada inscrição estadual, vocês teriam que vir aqui, dar setinha para baixo com o teclado e inserir a inscrição estadual por inscrição estadual. E a validade final vocês não precisam informar, que aí fica sem validade. Fica, como se diz, infinito. Por tempo indeterminado a validade aqui dessa regra. Fiz aqui o vínculo fiscal, relacionei a empresa. O último passo é fazer a ativação da regra. Quando vocês clicam para ativar a regra, se vocês esqueceram qualquer etapa para trás sem fazer, o sistema gera a mensagem avisando. E aí, se já tiver tudo feito, ele ativa a regra sem problema nenhum. Aqui nesse campo de mensagem, vocês podem informar alguma mensagem para aparecer nos dados adicionais, ou então aqui no imposto, aqui no próprio imposto ali no final, também tem um campo para vocês informarem a mensagem. Esse campo aqui de mensagem aparece lá nos dados adicionais, o que vocês inserirem ali. Fiz aqui a minha regra de venda. E aí, se por acaso essa regra ela não valer para um cliente ou para algum fornecedor ou para alguma operação, eu vou precisar criar uma exceção para essa regra. E aí vocês têm que tomar cuidado para que essa exceção não vire a regra. Essa exceção a gente vai criar e vai chamar de grupo fiscal. Primeiro eu vou acessar aqui ambiente, tabelas, grupo fiscal. E vou criar aqui um grupo fiscal. Por exemplo, como eu criei regra de venda, para os meus clientes eu vou utilizar o PIS, COFINS e o ICMS. Mas para um cliente ali específico, eu vou precisar colocar o ST, ou substituição tributária. Tem a tributação desse imposto. Então, eu vou criar uma exceção para esse cliente, informando que para ele, quando eu lançar uma nota de venda para ele, eu vou utilizar esse agrupamento de imposto, o PIS, COFINS, ICMS e o ST.
Para os demais vai ser só aqueles 3 meses. Então aqui eu vou criar o grupo fiscal, vou clicar aqui no botão de incluir e vou informar aqui o nome do grupo que eu desejar. Vou colocar aqui grupo fiscal com ST, para poder facilitar aqui na hora de eu encontrar, na hora de eu buscar esse grupo fiscal. E aí eu vou criar uma regra que vai ser a exceção daquela regra de venda. Vou voltar aqui no parâmetros, vou criar uma regra número 28, que vai ser a regra de venda com ST, com a substituição tributária. E qual é o agrupamento que vai utilizar? O agrupamento 5, que é o que contempla os impostos que eu vou precisar para fazer essa regra. 0906 de 2020. Vou vir aqui e vou fazer a incidência dos impostos, 1 a 1, aqui da mesma forma. Vou informar aqui de acordo com o que o contador me informou. Confirma aqui a operação. Vou informar o CST, o CFOP, a operação, se é dentro do estado, se é fora do estado, se é dentro do país, fora do país. Vou fazer a mesma coisa com o PIS. Vou informar o código fiscal, o CST e a alíquota. O tipo de crédito aqui também tem que informar, porque está parametrizado para pedir o tipo de crédito. Lembrando que vai ser a finalidade do produto esse tipo de crédito, se ele é para uso e consumo, se ele é para revenda, para industrialização. Vou fazer a mesma coisa aqui com COFINS. E por último, eu vou informar o ST. Vou fazer aqui a incidência com o ST, com substituição tributária. Aqui vai ser todos. E vou informar aqui a alíquota. Aqui tem que desmarcar que não utiliza CST. Vou vir aqui nesse botão, dados fiscais do imposto. E vou desmarcar aqui o 99, ele não utiliza CST. Volto aqui para parametrização. Talvez eu tenha que sair, vou sair aqui da tela só para processar. Ambiente, parâmetros, parametrização fiscal centralizada. Confirmo. E aí eu vou lá na minha regra. Abaixo aqui a barrinha de rolagem. Vou aqui nessa regra e vou fazer a incidência do 99, do substituição tributária. Aqui vai ser todos. E vou informar aqui qual que vai ser a alíquota. Essa informação tem que colher com o contador, viu, gente? Porque isso aqui pode influenciar lá quando vocês transmitirem uma nota, se ela tiver com o imposto errado, vocês podem até pagar uma multa para ser fácil se a tributação estiver errada. Na hora de fazer a apuração do imposto, lá na contabilidade, também pode dar problema. Então, tem que ter muita atenção na hora de informar os dados aqui. Tem que ser com a ajuda do contador mesmo. Aqui eu vou informar o código fiscal, o código fiscal da operação. E vou vir aqui nessa aba, nesse menu que chama Parâmetros de Grupo Fiscal, para eu relacionar o cliente que vai usar essa regra, essa exceção. Aqui nessa tela, o sistema vai ler da direita para a esquerda. Então, se tiver algum imposto por inscrição estadual, vocês podem fazer o grupo por aqui, fazer o vínculo. Se tiver algum imposto por filial, também. Operação interestadual, então se a operação interestadual for utilizar grupo fiscal, vocês vão informar. Tipo de contrato, ele vai pegar o tipo de contrato do faturamento de alimentação industrial, e aí vocês vinculam o grupo fiscal aqui. Tipo de operação, vocês também podem vincular. Filial, cliente ou fornecedor. Como eu quero fazer para o cliente, eu vou pegar um cliente aqui específico.
Vou utilizar o botão aqui de pesquisar. Vou pegar esse primeiro aqui, ó, o Webinar Tech Food 80, e vou relacionar o grupo fiscal para ele, o grupo fiscal com ST, e confirma aqui a operação. Cliente Webinar Tech Food 80. Então, quando eu lançar uma nota de venda para esse cliente, ele tem que vir com PIS, COFINS, ICMS e UST. Fiz aqui a minha regra, só tá faltando fazer o vínculo fiscal. Empresa 1 vai utilizar essa regra quando fizer a operação de saída do tipo nota de venda. E aí eu vou vir aqui e vou marcar que essa regra utiliza grupo fiscal. Venho aqui, marco, e depois eu venho aqui no grupo fiscal e relaciono qual grupo fiscal que essa regra vai utilizar. Grupo fiscal com ST. E aí confirmo a operação. E, por último, eu ativo a regra. Venho aqui nesse A, com essa bolinha verde, e ativo a regra. E aí agora eu já consigo fazer o lançamento das duas notas, utilizando a operação de venda e utilizando essa regra venda com ST. Só um minuto, por favor, que eu vou abrir aqui o sistema. Vou abrir aqui o sistema de faturamento de alimentação industrial. Só para mostrar para vocês como que essa parametrização vai aparecer lá na tela de lançamento de nota. Enquanto vai processando aqui a abertura do sistema, vocês precisam ter muita atenção, só enfatizando que precisa ter muita atenção para fazer o lançamento aqui desses dados aqui na parametrização fiscal centralizada, porque isso aqui influencia na transmissão de nota. A Cefaz pode entender que vocês estão faturando muito, podem querer cobrar mais imposto de vocês, pode gerar uma multa se tiver com imposto, se estiver tributando errado. Então tem que ter muita atenção. Aqui na tela de lançamento de notas fiscais, eu só vou simular aqui para vocês 2 lançamentos para vocês verem, que ele vai puxar lá da centralizada. Clico aqui embaixo para o sistema trazer o filtro. Como eu quero lançar uma nota nova, eu vou apenas confirmar. Clico aqui no botão de incluir, vou informar o tipo de operação que é nota de venda. E aqui embaixo eu vou buscar o cliente. Esse 10. Aqui vou fazer o lançamento para ele de nota. Vou colocar aqui o serviço, a quantidade. Vou clicar aqui para fechar NF. E aí ele tem que trazer as informações que eu coloquei lá na parametrização fiscal centralizada. Tem que trazer o CST informado lá, o CFOP e os impostos. Só aguardar aqui que ele está fazendo o fechamento da nota fiscal no servidor. E aí, para os outros clientes, ele vai trazer o PIS, COFINS e o ICMS. E para esse cliente, ele tem que trazer o PIS, COFINS, ICMS e o substituição tributária, porque ele é uma exceção da minha regra. Para esse cliente aqui em específico, tem que vir esse substituição tributária aqui. Agora, se eu fizer um lançamento para qualquer outro cliente que não esteja vinculado a um grupo fiscal, vou pegar um cliente qualquer aqui para fazer. Por exemplo, esse 109. Tem que trazer só o PIS, COFINS e ICMS. Quantidade 1 e o valor unitário, R$10 também. Valor total. Clico aqui para fechar NF.
E aí, como esse cliente ele não está vinculado a nenhum grupo fiscal, vai trazer o agrupamento da regra de venda, PIS, COFINS e ICMS, o CST e o CFOP. Aqui ele trouxe os 3. Então, olha a importância dessa parametrização fiscal centralizada, porque vai influenciar aqui na tela de lançamento de nota, seja de entrada ou de saída. E aí vocês perguntem para o contador de vocês como informar aqui esses dados, lembrando que pode informar na aba padrão para servir para todos os produtos da árvore por NCM ou por produto. Se a incidência for muito específica para um determinado produto, vocês fazem na aba produto. E aí o sistema vai ler da direita para a esquerda. Se tiver algum cliente, algum fornecedor, alguma filial, alguma operação interestadual, ou aquelas outras opções que eu mostrei para vocês aqui na tela de parâmetros para grupo fiscal, imposto por inscrição estadual, imposto por filial, operação interestadual, tipo de contrato, aí vocês vão criar uma exceção para a regra criada. E aí, lembrando que o sistema vai ler da direita para a esquerda. Se vocês tentarem ativar a regra e ela não tiver com as etapas concluídas, vou tentar ativar essa regra, ele vai avisar o que está faltando. Não tem vínculo fiscal e a regra está sem imposto relacionado. Então, vocês só vão conseguir clicar aqui nesse ativar a regra se todas as etapas estiverem concluídas. Primeiro, criar o agrupamento de imposto. Segundo, criar a regra para cada operação que a empresa utiliza, seja de entrada ou saída. Terceiro, fazer o vínculo, fazer a incidência do imposto, que é ter o imposto na nota e fazer o imposto aparecer na nota. A incidência pode ser feita na aba padrão, por NCM ou por produto. Depois vocês vão acessar a aba de CFOP e informar qual que é o código fiscal da operação. Depois vão informar o vínculo fiscal, onde vocês vão relacionar a empresa e a operação que vai utilizar essa regra. E por último, vocês vão ativar. Se caso a regra não valer para todo mundo, vocês vão criar uma exceção para essa regra. E aí tem que ter muita atenção para essa exceção não virar a regra. A exceção é só quando aquela regra que eu criei não valer para um determinado cliente, filial, fornecedor ou aquelas outras opções ali que eu mostrei. Operação interestadual, filial, inscrição estadual e assim por diante. E aí vocês vão criar o grupo fiscal primeiro aqui em ambiente, tabelas, grupo fiscal. Vão criar a regra que vai ser o grupo, que vai ter o grupo fiscal, que vai ser a exceção de uma outra regra. Vão marcar aqui, utiliza grupo fiscal, e vão vincular aqui na aba grupo fiscal qual que vai ser o grupo que essa regra vai utilizar. E aí vocês vão poder fazer os seus lançamentos de entrada e saída tranquilamente. E aí, geralmente, quando vocês terminam de fazer essa validação, quando vocês terminarem de fazer esse lançamento aqui na centralizada, vocês vão conferir com o contador, vocês geram uma nota, manda para o contador validar. Porque é de responsabilidade dele todas as informações que vocês informam aqui. Pessoal, agora a gente vai para a segunda parte do treinamento, que é mandar as perguntas. Podem enviar aqui através do chat, eu vou olhar todas. Uma pessoa já chegou a mandar, Yuri Batista. Ei, Yuri, boa tarde, obrigada por participar do webinar, por fazer perguntas, seja bem-vindo. Na regra fiscal, é possível gerar uma única regra para operação de vendas e devolução de vendas? Oi, Yuri, o recomendado é fazer uma regra fiscal para cada tipo de operação. Então, fazer uma regra de venda e fazer uma regra de devolução. Ou devolução ao fornecedor, ou substituição de cupom. Aí tem que fazer uma regra para cada operação, tá? Ou tem que ser gerada regras específicas para essas duas operações. Regras específicas, tá bom? Espero ter sanado a sua dúvida. Me manda aqui, por favor, se ficou claro. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, só para eu fazer uma revisão do que foi dito ali na aula de hoje. Só um minutinho aqui que parece que travou. Vou compartilhar aqui mais uma vez.
todo sistema que faz nota de entrada ou saída, todo sistema que faz nota fiscal, ele tem essa tela de parametrização fiscal centralizada. Deixa eu só olhar aqui, já estou compartilhando. Beleza. Aqui o ambiente, parâmetros, parametrização fiscal centralizada. Tem esse nome centralizado, né? Como eu falei lá no vídeo, é uma parametrização que é feita apenas numa única tela, não precisa ficar acessando várias telas, fazendo vários cadastros. Acessei a tela de parametrização fiscal centralizada. O primeiro passo é criar o agrupamento de imposto, e aí você tem a opção de criar um único agrupamento contendo todos os impostos dentro desse agrupamento, e quando for criar a regra fiscal, vocês marcam ou não a obrigatoriedade daquele imposto aparecer na nota fiscal, de acordo com o tipo de operação. E eu vou ter que abrir um novo sistema aqui. Ou então cria um grupo de imposto para cada tipo de operação, mas aí vai ficar bem extenso. Você pode criar um agrupamento só, contendo todos os impostos possíveis, e depois só desmarca a obrigatoriedade. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui travou. Deixa eu abrir o outro, então. Aí eu mostro para vocês aonde é feito o cadastro do agrupamento e como que eu desmarco a obrigatoriedade daquele imposto aparecer ou não na nota fiscal. Por exemplo, eu posso criar um agrupamento de PIS, COFINS, ICMS, ISS, e aí eu vou fazer uma regra fiscal que não tem o imposto de serviço, ISS. Eu vou lá e desmarco a obrigatoriedade para ele não aparecer na nota fiscal e eu não ser obrigada a fazer a incidência desse imposto. Esse filtro aqui é para você pesquisar por imposto. Eu quero que o sistema me traga todas as regras fiscais que possuem ICMS nela. Ou então só o COFINS. Ou então deixa em branco e confirma a operação, o sistema traz todas as regras fiscais cadastradas. Aqui nesse botão que eu falei, ó, agrupamento de imposto, tem a opção de criar vários agrupamentos, e a gente recomenda colocar no nome do agrupamento os impostos que compõem esse agrupamento, para ficar mais fácil de identificar e de localizar. Aqui na regra de venda, por exemplo, tem os impostos do agrupamento, eles serão carregados aqui embaixo, aí eu desmarco a obrigatoriedade, tá vendo? Eu posso criar uma regra, um agrupamento só, contendo todos os impostos, desmarco aqui a obrigatoriedade, coloco obrigatório só os impostos que precisam aparecer na nota naquela operação. O segundo passo é criar a regra para cada operação, vincular o agrupamento de imposto e colocar o início da validade. Depois vocês vão informar a incidência para cada imposto. Essa incidência pode ser feita de forma padrão, para o sistema considerar que essa regra vai valer para todos os produtos da árvore de produtos, por NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Os países do Mercosul, os produtos para circularem com mais facilidade, eles possuem o mesmo código. Então, por exemplo, a água tem o mesmo código aqui na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. E aí você pode criar a regra fiscal por NCM, por nomenclatura do Mercosul. Ou então por produto. Por exemplo, uma regra de devolução a fornecedor, a regra é muito específica por produto. Aí vocês vão fazer a incidência na aba produto, coloca aquele produto que vocês querem devolver, coloca qual que é o código fiscal dele, o CST, o CFOP, para cada operação, qual o país de origem, estado de origem, país de destino, estado de destino. Informa o CFOP, que é para... O CFOP também tem essas 3 abas, e é o contador, gente, que passa essas informações de acordo com o regime tributário do cliente. Então, quando o cliente é Simples Nacional, por exemplo, para qualquer regra dele, você não precisa, na verdade, não é para qualquer regra, não, apenas regra de entrada e uma regra de venda. A regra de devolução precisa ter o CST, porque é de acordo com a nota de entrada. A pessoa que é Simples Nacional, ela não tem CST, ela tem CS ou SN. Então, para saída, para operação de saída, eu posso colocar qualquer CST aqui que o sistema não vai ler desse campo. O que vai carregar na tela de lançamento de notas fiscais é o CS ou SN, que é feito aqui, ó. Código da situação da operação no Simples Nacional. E aí eu gosto de colocar o 40, por exemplo, aí o CFOP de acordo com a operação. Quem é Simples Nacional não aproveita crédito do imposto.
Então, não vai ser o Código Fiscal 1 para fazer uma operação de saída, por exemplo. Aí, agora, se for uma operação de devolução, aí tem que verificar se na nota de entrada o fornecedor aproveita o crédito do imposto. Então, tem que ter um pouquinho de noção de contabilidade, tem que informar também a alíquota aqui quando é do regime tributário, lucro real, lucro presumido. Se for fazer uma operação de venda, por exemplo, e é do Simples Nacional, não informa a alíquota fica zerada, porque quem é do Simples paga uma guia à parte com cada imposto. Depois é só vir aqui fazer o vínculo fiscal, onde você vincula qual empresa vai utilizar essa operação, essa regra fiscal, e depois é só ativar a regra. Se caso esquecer de informar algum passo desse aqui, o sistema não deixa ativar a regra fiscal. Por exemplo, se eu vir aqui nesse Azinho aqui ativar, ele vai falar que está faltando vínculo, está faltando regra fiscal sem imposto. E aí tem que fazer todos esses passos para o sistema deixar fazer a ativação da regra. Para aquela regra que não atende todos os clientes ou todos os fornecedores, todas as operações, a gente cria a regra fiscal. Cria o grupo fiscal, desculpa. A gente cria uma regra para ser exceção de uma regra que já existe para atender determinadas operações ou determinados clientes. É só vir aqui, ó, em parâmetros de grupo fiscal. E o sistema vai ler da direita para a esquerda. Ele vai verificar se tem alguma informação aqui, se não ele olha aqui. Tipo de contrato, tipo de operação, filial, cliente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem PIS, COFINS, ICMS e substituição tributária, igual eu falei lá na aula. Eu tenho que criar uma regra fiscal só para ele, já que a regra para atender os outros clientes só tem PIS, COFINS e ICMS. E aí a gente cria primeiro o grupo fiscal, aqui nessa tela. Depois cria uma regra que vai ser exceção de uma regra já existente, ó, tá vendo? O código e nome. Cria a regra, coloca que ela é uma exceção, né? Que ela utiliza grupo fiscal. Deixa eu só dar uma olhada aqui se tem alguma outra regra que tenha grupo fiscal. Aqui, ó. Tem a regra de venda, que tem PIS, COFINS e ICMS, e tem uma outra regra de venda que tem substituição tributária. Ela utiliza grupo fiscal porque ela é exceção da minha regra de venda. E eu vinculo aqui, ó, na aba Grupo Fiscal, eu vinculo o Grupo Fiscal com ST, que eu criei lá naquela tela de Grupo Fiscal, e depois eu venho aqui no parâmetro de Grupo Fiscal e vinculo quem que vai ter essa exceção. Por exemplo, aqui na aba Fornecedor, a casa da Lili tem esse Grupo Fiscal aqui. Então, quando eu lançar uma nota desse fornecedor, o sistema vai carregar a tributação, os impostos, o CST, o CFOP desse grupo fiscal. Quando eu lanço uma nota desse cliente, o sistema sabe que eu tenho que carregar lá na tela de lançamento de notas fiscais o PIS, COFINS, ICMS e o substituição tributária. Aquele CST e o CFOP que está nessa regra fiscal. Para isso que a gente cria o grupo fiscal. Pergunto isso porque a regra de venda e devolução de venda tem a mesma configuração fiscal de ICMS, PIS e COFINS. E caso eu tenha que gerar duas regras específicas, eu vou ter que realizar a classificação fiscal duas vezes. Ô, Yuri, já que tem a mesma tributação, o que você pode fazer? Lá no vínculo fiscal, você pode colocar que a empresa 1, por exemplo, vai utilizar essa regra para fazer uma operação de saída do tipo nota de venda. E essa mesma empresa vai utilizar essa regra para fazer uma operação de entrada do tipo devolução, por exemplo. Então, na mesma regra, o que você pode fazer é fazer o vínculo para duas operações. Aqui nessa tela, ó, no vínculo fiscal, você coloca a empresa, vai usar essa regra fiscal para fazer uma operação de saída do tipo nota de venda. Aí você dá setinha para baixo e insere. A empresa 1 vai utilizar essa regra para fazer uma operação de entrada do tipo nota de devolução, por exemplo. Acho que vai criar, né, uma operação específica de devolução de venda. Já que é a mesma tratativa, são os mesmos impostos, mas o CFOP de entrada é diferente do CFOP de saída, hein?
Aí tem que olhar isso aqui, ó. Se for um CFOP de devolução, é 202. Se for um CFOP de compra, 102. O CFOP de venda, 102 ou 101 também. Tem que verificar esse CFOP. Por isso que o recomendado é fazer uma regra para cada operação. Mas se o CFOP for o mesmo, por exemplo, uma nota de compra é igual uma nota de venda, tem as mesmas tratativas, aí pode criar o vínculo fiscal com as duas operações de entrada e saída. Mas não é muito usual, não. O pessoal faz mais, é uma regra para cada operação. A única mudança seria somente o CFOP. Ah, é por isso, eu não terminei de ler. É por isso, quando o CFOP é diferente, a gente coloca uma regra para cada operação. Me fala aqui se eu consegui sanar sua dúvida, se vai chegar mais perguntas. Pessoal, gostaria de convidá-los, enquanto eu dou mais uns minutinhos aí para chegar mais perguntas. Pode ser que demore para chegar a pergunta até mim. Semana que vem tem a aula de entrada de nota nesse mesmo horário, terça-feira. Para quem ainda não sabe, o webinar do TecFood é terça, quarta e quinta. A gente não está tendo mais nem segunda e nem sexta-feira. E aí é nesse mesmo horário, às 16 horas, eu peço que vocês façam a inscrição. E se não puderem assistir a aula nesse horário, faça a inscrição mesmo assim para receber o replay no dia seguinte. E o replay fica disponível por 72 horas. E aí vocês assistem quando puderem. Beleza? Yuri, me fala aqui se vai ter mais alguma pergunta ou posso encerrar o webinar. Da parametrização fiscal centralizada, o que eu posso falar aqui mais de dicas é, se caso vocês forem fazer alguma alteração na regra fiscal, tem que avisar a pessoa que faz o uso dessa regra. Por quê? Talvez a pessoa está fazendo uma nota de venda ali para o cliente e vocês vão mexer na regra fiscal. Aí a pessoa lança a nota e não vai carregar os impostos da nota. Porque qualquer alteração que for feita aqui na parametrização fiscal centralizada, a regra é desativada, o sistema gera mensagem. Atenção, regra fiscal desativada. E aí tem que ativar novamente. Aí só ter essa atenção, tá? Por nada. Vou tirar aqui o compartilhamento da tela para poder fazer o encerramento do webinar de hoje. Muito obrigada pela participação no nosso webinar. Obrigada, Yuri, que fez umas perguntas bacanas, perguntas pertinentes, gostei bastante. O webinar tem que ser assim, dinâmico, as pessoas perguntando e a gente respondendo, é isso aí. Muito obrigada, um bom final de... Ah, o Yuri perguntou, Poliana, é na regra fiscal que fazemos o cadastro dos produtos alíquota zero de PIS e COFINS? Sim, é na regra fiscal, ali que você coloca. Vou compartilhar de novo aqui a minha tela com você. Aqui você vai fazer a incidência do imposto. Por exemplo, regra de venda, imposto, aí aqui você pode fazer a incidência por produto ou na aba padrão. Aí aqui tem um campo de alíquota. Tá vendo? Aqui que você informa. Se é simples nacional, dificilmente vai ter a alíquota aqui, né? Se for uma operação de venda. Só para quem é lucro presumido ou lucro real. Ok? Digo, o cadastro do detalhamento da receita para o SPED contribuições. Cadastro de detalhamento deve ser aqui nesse campo aqui também. Deixa eu... Aqui, ó, código de detalhamento. É aqui mesmo, ó. Tá vendo? Aí aqui você informa. Ok? Tem mais alguma dúvida? Me falem aqui, por favor. Aí, semana que vem, na terça-feira, será o webinar de entrada de notas. Vocês vão aprender a fazer lançamento de nota importando o XML, importando a F e também os lançamentos manuais. Porque todo produto que é alíquota zero de PIS e COFINS vai para o SPED e tem um código. Ali tem um campo. Se você estiver falando desse código de detalhamento, ali tem o campo para fazer para informar o código de detalhamento aqui, ó. Aí a contabilidade que deve passar esse código, né? E aqui o sistema travou mesmo, ainda bem que eu abri o outro.
Me fale aqui se vai ter mais alguma pergunta. Porém, no meu sistema, este cadastro... E Yuri, essa parte de contabilidade, você me apertou, viu? Se tem cadastrado ali o código de detalhamento, tem que verificar com o pessoal que entende mais essa parte de fiscal e de contábil, por que não está aparecendo o código do detalhamento no SPE de contribuições. Essa parte não é minha praia, não entendo muito bem. Aí eu vou pedir só para você procurar o pessoal do fiscal e do contábil, alguém da nossa equipe que entenda mais, tá? Ou então eu posso perguntar aqui o pessoal, posso procurar saber, aí eu te dou um retorno depois, tá? Se é esse código de detalhamento, ele tem que aparecer mesmo no SPED. É SPED contribuições, né? Isso, SPED contribuições. Vou procurar saber com o pessoal do desenvolvimento, quem que desenvolve essa parte aí de contabilidade, fiscal, para eu te dar um retorno. Pode ser? Enquanto o Yuri responde, só lembrar que vai ser entrada de nota, aí vocês vão aprender também a fazer manifestação do destinatário, que é dar ciência para ser fácil que o fornecedor emitiu a nota no CNPJ da empresa. E aí não deixem de assistir, tá bom, pessoal? Muito obrigada e até a próxima.